Governador Marcos José Rocha dos Santos, é um prazer recebê-lo no noticiastudoaqui.com. É uma honra estar aqui com o senhor, na sua casa. Prazer é meu, a casa é nossa, né? Fico muito honrado de poder estar com o senhor aqui também, seu Osmar Silva, né? Aqui podendo dar essa entrevista para o senhor. Eu vou começar perguntando para o senhor. O senhor estava lá no Rio de Janeiro, um jovem de 20 anos, 21 anos, e resolveu fazer um concurso para a Polícia Militar de Rondônia. O senhor estava no Exército na época. Isso, eu era... Não é verdade? Exatamente. Como é que o senhor soube desse concurso em Rondônia? Aqui no fim da Amazônia. Isso, eu era tenente de engenharia, né, do Exército. E aí surgiu, eu era tenente do Exército de engenharia. Já aos 21 anos. Já aos 20, 21 anos. Aí eu construía pontes, a gente era engenharia de combate também, né? E aí surgiu no noticiário do Exército, né, o concurso para a Polícia Militar de Rondônia, para fazer o curso. E um dos pré-requisitos é que fosse, né, oficial do Exército ou até mesmo de outras polícias militares. Então eu fiz esse concurso, vim aqui a Rondônia, né, olhei no jornal do Exército, que era tudo de papel naquela época, né? Sim. Olhei no jornal do Exército, né, que é o NE, né, Noticiário do Exército, e estava lá, Polícia Militar de Rondônia. Vim aqui, fiz a prova, retornei à cidade do Rio de Janeiro e um mês depois eu soube que havia sido aprovado e vim fazer o curso e estou aqui até hoje. Carioca, com toda aquela beleza do Rio de Janeiro, com todas aquelas praias. O senhor tinha uma atração pela Amazônia? Tinha um sonho? Era uma coisa juvenil, infantil? Como é que era? Eu sempre Você abdicar disso, de toda a beleza do Rio de Janeiro, para vir para a Amazônia, para o meio da floresta? Apesar que eu tive uma vida, assim, quando criança, não tão fácil, né? Porque eu perdi a minha mãe muito jovem, né? Minha mãe, a Lucília, ela faleceu muito jovem mesmo, uns 38, 39 anos de idade. Eu tinha 12 anos. Meu pai cuidou de todos nós, depois com o apoio da minha avó, mãe da minha mãe, né? E então, vim para Rondônia, assim e eu sempre tive além de tudo isso, eu sempre tive uma característica mais desbravadora, né? De correr atrás, de ir para cima, de lutar, né? Então, se fosse no Rio de Janeiro ou em Rondônia, para mim era indiferente. Mas a partir do momento que eu conheci o estado de Rondônia, tanto que eu poderia ter retornado, né, ou me mudado para outro estado, mas eu me apaixonei muito por Rondônia. Aqui eu fiz meus amigos, são 30 e tantos anos de Rondônia. Então aqui eu tenho meus amigos, meus filhos nasceram aqui, né? Então eu só ganhei vindo para Rondônia. E uma coisa que eu jamais esperaria é que um dia eu seria candidato, né, a governo do estado e estaria aqui hoje desenvolvendo essa função para todos os rondonienses. Bom, o senhor teve um começo de vida bastante dinâmico, né? Entrou com 17, 18 anos no quartel, no Exército. Isso. Aos 20 anos já tinha feito CPOR. Já. 21 também. 21. Já era também. oficial, já era tenente. Isso. Portanto, não teve muito tempo para curtir a beleza e as praias da sua terra. Também não. Apesar que eu ia, né? Eu gosto do mar. Mas eu também gosto dos rios de Rondônia, dos lagos que a gente tem aqui, da floresta que a gente tem, a nossa selva aqui é linda, né? Nós temos, aqui em Rondônia a gente tem tudo, tem cachoeira de queda, lindas. E praias bonitas. Praias lindas, né? Então eu vejo que foi uma escolha que eu tive para a minha vida, né? E agradeço a Deus, né, dele ter me trazido para cá, né? De eu ter conhecido esse estado maravilhoso aqui. O seu Antônio, seu pai, lhe acompanhou aqui? Chegou a conhecer aqui? Não. O meu pai,
Ele estava vivo ainda quando eu vim para Rondônia. Ele, infelizmente, teve uma doença grave e faleceu alguns anos depois, poucos anos depois. Então ele não teve ainda oportunidade, ele não teve a oportunidade de ter vindo aqui, né? Então, quando eu estava aqui em Rondônia, a maior parte do período que eu estou em Rondônia, eu já estava sem o meu pai, sem a minha mãe, né? E tinha a minha avó. Minha avó, ela faleceu aos 97 anos, totalmente lúcida. Uma vida longa. Vida longa, feliz, né, com os netos, cuidou dos netos. O senhor é filho único? Não, nós somos 6. Nós somos 6. Eu tenho o Luiz, a Kátia, aí vem eu, aí vem o Sandro, a Gracinha e o Fernando. É tudo Inho, né? Tudo Fernandinho, Luizinho, Catinha, tudo é Inho. E moram lá? Moram no Rio? Não, 2 irmãos meus moram aqui em Rondônia, e os demais moram no Rio de Janeiro. Moram lá no Rio. Governador, o senhor, quando surgiu as primeiras especulações, dando seu nome como candidato ao governo do Estado, para a imensa maioria do povo de Rondônia, o senhor era uma pessoa desconhecida, como se não fosse daqui. Alguém que tivesse chegado há poucos dias, há poucos anos. O senhor tinha essa percepção também? Não, porque eu vivo mais tempo em Rondônia do que o tempo que eu tive de Rio de Janeiro, né? Então, eu tenho muitos amigos aqui, no estado inteiro. E queira ou não, eu já tinha desempenhado, tanto como policial militar, mas também como secretário de Educação do município. Diretor da Escola Tiradentes. Diretor do Colégio Tiradentes, né? Secretário de Justiça, coordenador da Educação Integral, né? Então, eu já tinha rodado muito o estado, né? Andado em vários lugares aqui do estado e conhecido muitas pessoas. Mas quando a gente vê na questão política, né, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ser um dos ícones da política de um local, de um estado. Eu não era isso. As pessoas lhe vê como político, né? Eu não era isso. Só que eu tenho uma coisa, Deus sempre esteve presente na minha vida, né? Eu vejo isso em todos os momentos da minha vida. A sua família é originariamente evangélica, seu pai? Não, a minha família é católica. Todos se tornaram evangélicos, mas todos nós éramos católicos. O mais importante todos nós somos cristãos, né? Então, para mim, isso é que importa, né? Então, independente da religião em si, do nome da igreja, mas todos são cristãos. Então, eu olho assim, Deus, ele sempre me direcionou muito. Quando surgiu essa possibilidade de eu ser candidato a alguma coisa, não seria governador, seria deputado federal. E eu fiquei naquela, não, vou ser candidato a deputado federal. E comecei a campanha, pré-campanha, como deputado federal, pré-candidato a deputado federal, e no meio do caminho isso virou, né? No meio do caminho a coisa mudou de lado. Então eu fui até o Bolsonaro na época, né? O senhor já conhecia ele? Já conhecia ele antes. Conversei com ele e falei, olha, deputado federal não vai dar. O pessoal lá do grupo, né, fez uma pressão que eu devo ser candidato a governo. Aí ele, vamos embora, né? Vamos trabalhar junto, então. Continuar assim. Então, a candidatura de governador não foi uma indução do Bolsonaro? Não. Foi criada aqui mesmo? Não, ele queria que eu fosse candidato a deputado federal. No meio do caminho, aquelas questões políticas, né? No meio, ele já tinha gravado vídeos para mim, né? Aí no meio do caminho, né, que surgiu o candidato a governador do estado, era o atual vice-governador. Zé Jodan. Zé Jodan, que é meu amigo, inclusive. Gosto muito dele. E aí, naquela coisa, ele olhou para mim e falou assim,
gostaria que o senhor viesse candidato ao governo. Eu falei, não, seu Jordão, não, vem o senhor. E o senhor? Aí ele falou assim, eu sou seu vice, né? Então eu falei, tem certeza que é isso? É isso. Foi quando eu fui até o Bolsonaro, né? Conversei com ele, ele falou, não, vamos embora então. E deu certo. E como é que o senhor conheceu o Bolsonaro? Em 88, no Rio de Janeiro, eu era do Exército, ele era candidato a vereador, né? Até entreguei, falei dele, entreguei santinhos, né? Então, foi cabo eleitoral dele. Cabo eleitoral dele. E agora ele foi meu cabo eleitoral. Né? E foi um bom cabo eleitoral. Um baita cabo, presidente eleitoral, né? Capitão eleitoral. E eu vou acabar adiantando algo que seria lá na frente, dado o rumo da conversa. Vai continuar sendo cabo eleitoral? Pois é. O Bolsonaro? O Bolsonaro? Não, eu não sei. Eu vejo assim, ó. O Bolsonaro, eu me dou muito bem com ele. Nós temos uma boa amizade, né? Tenho o telefone dele, trocamos mensagens, né? Mas eu não acredito que ele, pela característica dele de lealdade, que ele chegasse a falar assim, não estou mais com você. Falando por mim, eu não acredito que ele fizesse isso. Mas eu sempre falo para ele, nós somos livres para fazer o que a gente pensa, né? Então, ele tem essa liberdade, né, de fazer as escolhas. Mas até então, nós continuamos conversando. Estava lá agora, lá em Brasília, né? 7 de setembro? 7 de setembro foi lá, né? Tranquilo, falou, não, sobe aí. Então, em relação a isso, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente continua junto, isso é importante. O trabalho que eu estou fazendo aqui no Estado está sendo um trabalho muito bom, né, em relação a tudo, mas é que está o detalhe. Será que eu sou candidato? É o senhor quem vai responder. Né? Eu não sei. Por que eu digo isso, de verdade? Primeiro, o trabalho está bom. É um trabalho dedicado. Né? Coloquei secretários desconhecidos. Quem são os atuais secretários? Quem eles eram? Igual a mim, desconhecidos. Né? Pessoas da sociedade. Só o núcleo econômico que o senhor manteve por algum período. Por algum período, né? Do governo anterior. Isso, mantive por algum período. Hoje já são pessoas diferentes, né? E que estão trabalhando muito bem, por sinal. Estamos bem organizados. Quer ver? Ó, um Estado que hoje é AAA no Ministério da Economia, né? Solidez fiscal, capacidade de pagamento. Um Estado que estava com recursos atrasados, né? Ou seja, tinha déficits, né? E hoje a gente conseguiu apresentar um superávit de 826 milhões na Assembleia Legislativa. Um Estado que consegue pegar recursos próprios e levar aos municípios, fazendo asfalto, fazendo trabalho dentro das propriedades dos pequenos produtores, que consegue pegar milhões de reais próprios e fazer através de financiamento do PROAMP para poder ajudar os microempresários, pequenos produtores, com valores de R$300 a R$30 mil, e muitos já foram beneficiados com isso. Um Estado que consegue pegar recursos próprios no meio de uma pandemia, né, e entregar R$200 para as famílias, para quase 30 mil famílias carentes, né, do nosso Estado, que consegue comprar um hospital, o Regina Passes, né, por um valor ainda bem menor do que seria, e totalmente reformado e ampliado, né, e salvar a vida de muitas pessoas. Que consegue ter o melhor plano, segundo uma organização internacional, de combate à pandemia da América Latina, é o nosso Estado. Então nós estamos bem. Mas mesmo assim, eu digo que eu não sei se eu sou candidato,
porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, né? A gente não sabe. Bom, não somos o dono da vida, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Qual o dia de amanhã? Mas isso não impede que se faça uma projeção e um planejamento, né? E o senhor certamente planejou esse amanhã e está executando esse plano. Tudo que eu faço, eu estou pensando para os outros, de verdade. Sim, a gente às vezes usa, muitas pessoas usam muito de hipocrisia, né? Sim, sim. Sim. O povo. Deixa não. eu fazer uma correção só. Né? Quando eu digo que não impede fazer um planejamento, é um planejamento de... Porque qual é a ação, qual é a função do político? Do governador, do deputado, tal, de qualquer pessoa com mandato no sistema democrático. Em princípio, ele é um servidor público. Sim. Tem que ter essa visão, né? Tem que ter essa visão. Um servidor público. Portanto, toda a sua atividade é em função do público. Não é verdade? Se esse público avaliar bem, né, aprovar a ação do servidor em prol dele, ele retribui isso com voto. Mas eu digo assim, às vezes... Então o senhor está trabalhando, o senhor está executando o seu serviço de governador, de servidor público. Me dedicando. Está se dedicando, até porque num segundo mandato é diferente, não é? No primeiro o senhor era uma esperança, né? De mudança, de novidade, de gente nova, sangue novo na política, nova visão, fora daqueles vícios. E o senhor vinha com a bandeira do conservadorismo, né? Que é o que eu acredito. Dos valores né? Morais, cristãos, familiares, religiosos, né? Em consonância com o candidato à presidência da República. Não é verdade? É verdade. Então todo mundo acreditou no Marco Rocha como essa pessoa diferente, diferenciada. Porque, como acreditou no Bolsonaro. Verdade. Porque todo mundo estava desencantado com a política a velha política, né? Com o velho jeito de se fazer política. Mas agora, para o segundo mandato, o servidor público tem que provar que valeu é verdade, a pena. Que valeu a pena, né? Pena. E é isso que eu estou vendo. Caso isso aconteça, né? Se caso isso aconteça, né? Eu não estou assim desesperado, né? Não, porque eu não vivo disso, né? Eu tenho que ser eleito de qualquer jeito. Eu não acho que se pode fazer qualquer coisa pelo poder. A gente tem que mostrar competência, ter as pessoas certas. Por exemplo, eu sou incapaz de agredir alguém ou de denegrir a imagem de alguém para poder me manter no poder. E eu sofri muito isso da campanha, né? Sofri muito isso. Me chamavam de inexperiente, né? Não sabe o que é isso. Mas se ser inexperiente, for ser correto, não ter vícios, né? Trabalhar dedicadamente, então eu sou inexperiente, né? Nesse caso, né? Mas fazendo sempre o que é correto. Então, eu não estou assim, desesperado para fazer. Eu estou, na verdade, para ser reeleito, né? O que eu estou fazendo é levar à população aquilo que eu sempre quis, né? Levar à população aquilo que eu sempre quis. Por exemplo, nos projetos que a gente está executando já, o Tchau Poeira, a gente está levando asfalto para os municípios. Agora, antigamente, os prefeitos, inclusive os prefeitos falaram isso para mim, antigamente era necessário ir com o pires na mão, né, pedir algum recurso do governo. O governo, dessa vez, o que eu fiz? Apresentei um projeto na Assembleia, peguei 300 milhões de reais do governo, que não são recursos de financiamento, de empréstimo, recurso próprio economizado, e levei até porque durante a pandemia também o senhor ficou impedido de fazer uma série muita coisa. de atividade, né? Não, deu para economizar, não foi? Não é por isso. Não? Não. A gente cortou contratos. Vários contratos que, por exemplo, não eram necessários,
A gente cortou. E o recurso que nós conseguimos economizar logo de cara, né, esses 370 milhões iniciais que iniciou em 2020, antes da pandemia, nós pegamos esse recurso que eu colocaria para usar na estrutura dos prédios públicos, nas vias, né, estaduais, eu tive que usar para combater a pandemia, né? Então eu fiquei até triste na época, porque eu falei, poxa, aquilo que eu queria fazer... Ainda não tinha chegado o recurso do governo federal ainda não para tinha ajudar. chegado. Você estava tocando com recurso próprio. Chegou por volta de agosto, setembro do governo federal, né? Salvo me engano, a volta de agosto, setembro. Mas a partir de fevereiro, março, até esse período, foi com recurso do Estado, 100% do Estado. E graças a Deus a gente conseguiu fazer economia. Graças a Deus eu dei a ordem para que eles cortassem os contratos, né? Para que a gente botasse o mínimo necessário. E aí permitiu com que nós conseguíssemos, então, passar todo aquele período mais pesado da pandemia, de 2020, com recursos próprios. E fez chegar com um caixa agora para poder... E agora a gente continuou fazendo esse trabalho de economia, usamos todo aquele recurso, os 370 milhões, mas aí quando nós entramos em 2021, a gente conseguiu chegar com mais 826 milhões de reais, né? Tudo isso dos cortes. E continuamos cortando até hoje. Até hoje a gente está cortando.